Paz e graça, guerreiras. Mais um podcast para você, para edificar a sua vida, para despertar você, né? Agradecendo aí sempre a Deus pela disposição da Implantar Telecom, que é a nossa patrocinadora aqui, e também nossa editora, que é a Gramata Publicações, aquela que publica os livros aí, daquele que tem o sonho, né, de publicar. Também nós estamos com a nossa patrocinadora também, que é a Clínica Sará. A Clínica Terapêutica Sará cuida de você para melhor te atender. E você que precisa de ajuda, gente, não deixe de se ajudar, porque infelizmente a depressão, que é a enfermidade do século, tem crescido. O número de suicídios também no Brasil passam de 38 por dia e é muito preocupante. E a Clínica Sará, ela atende você online e presencial. Mas também a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E graças a Deus, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, contando a sua trajetória de vida, o que Deus fez na vida dela, que é uma bênção de Deus, né? Que Deus tem levantado nesse tempo como profeta dele, a nossa querida missionária Valquíria Maria, né? Valquíria Maria, agraciada. Graciada, salve a agraciada. Tudo bem. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui conhecendo esse projeto, conhecendo esse trabalho. Realmente eu me sinto agraciada, primeiramente pelo convite e posteriormente pela grandeza do projeto. E o nome já diz, né? Guerreiras. Isso. E Deus tem levantado verdadeiramente guerreiras do reino para trabalhar nesse tempo. Então eu me sinto feliz, me sinto agraciada, me sinto honrada pelo convite de estar aqui nessa tarde contando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. E vai ser um prazer para mim. Glória a Deus. E para você entender que nós aqui trabalhamos com pessoas que são relevantes, porque essa temporada é Escolhidas para Gerar Vida. São mulheres que estão sempre lutando para ficar de pé, porque não é fácil estar de pé, né? Mas com Jesus a gente consegue tudo. Então, sem mais delongas, eu gostaria que ela começasse quando foi, né? Essa trajetória, aonde você cresceu, nasceu, minha irmã, aonde você começou a sua história. Então, eu sou a quinta filha de uma mãe solteira. Meu pai morreu muito cedo, teve uma morte muito precoce. E a minha mãe teve que ser o pai e a mãe. E nós crescemos aqui em Belo Horizonte, nós somos daqui mesmo. Eu cresci aqui na periferia do bairro Castanheira 1, aqui também na zona oeste de Belo Horizonte. Uma menina que corria descalço nas ruas. Nós crescemos num lar disfuncional, onde a minha mãe tinha que trabalhar muito. Minha mãe sempre trabalhou muito para cuidar da gente, porque desenvolver, né, o papel de pai e mãe realmente não é fácil, não é brincadeira. Nós éramos 5, depois nasceu mais uma, né, de um outro relacionamento, e a nossa infância ela foi muito conturbada, marcada por perdas, marcada por faltas. E eu costumo dizer que aonde falta, sobra algo. Todo o excesso ele remete a uma falta. Então, muito cedo, nós começamos a dar muito problema, problemas emocionais, desobediência, por conta das perdas, dos traumas. A minha infância ela foi marcada pela rejeição. Eu sempre fui muito rejeitada pela aparência. Eu tinha uma inflamação nos ouvidos, e essa inflamação era uma sinusite que não foi cuidada. E essa inflamação fazia com que o meu ouvido ele saísse uma espécie de pus, com um mau cheiro. Então, as outras crianças, elas me rejeitavam muito na escola. Então, durante muitos anos da minha vida, eu me fechei, eu me tranquei. Eu desenvolvi uma tristeza muito profunda dentro de mim. Mas por fora eu brincava e tudo, mas por dentro só eu e Deus sabia. A tristeza que eu carregava na minha alma. Pela falta do pai, pela falta de coisas que eu gostaria de ter tido na infância. E por mais que a minha mãe trabalhasse para suprir, ainda faltava, porque era muito filho, né? Mas a minha mãe sempre trabalhou, sempre foi muito trabalhadeira. E na minha adolescência eu comecei a dar trabalho. Eu comecei a andar de skate, eu era skatista, olha de onde Deus me tirou.
E skatista. E skatista. Eu comecei a andar de skate, virei skatista, conheci o hip hop. Com 14 anos eu me tornei MC. Olha. Lá no mundo, lá fora, eu era conhecida como MC Kira. Desenvolvi a habilidade de fazer rima, de improviso. Olha. Então a MC Kira era uma MC de freestyle, de improviso, participava de batalhas de rima no Viaduto Santa Teresa, nas ruas de Belo Horizonte. Com 17 anos também já saía, voltava 2, 3 dias depois, sexta, sábado e domingo, no hip hop. E até então eu nunca tinha tido, irmão, um contato com Jesus. Eu nunca tinha conhecido Jesus, nunca foi me apresentado Jesus. Nunca falado para mim assim, olha, você tem um pai celestial, você tem um Deus que vai te socorrer nos momentos de aflição. Nunca foi me apresentada a Bíblia. Então eu cresci sem conhecer essa figura paternal que é Deus, esse Deus paterno, esse Abba Pai. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não sabia o poder da oração, mas muito cedo eu conhecia as ruas. Então eu saía, bebia muito, muitas noites vazias, bebendo. Teve uma noite que eu bebi 18 copos de caipirinha. Meu Deus. E rimando e bebendo. E aí eu conheci Jesus, eu comecei a despertar para as coisas espirituais quando eu perdi uma irmã com 4 tiros. Nossa. A minha irmã morreu com 4 tiros, foi jogada no corvo. E ela deixou 2 crianças. E esse período eu fiquei um pouco mais aquebrantada. Eu não queria sair tanto, comecei a visitar igrejas, ficar um pouco mais aquebrantada, visitar sobre o convite de alguns vizinhos que já eram cristãos. E foi nesse período que eu comecei a conhecer Jesus. Dentro desse período eu comecei a receber algumas profecias. Deus sempre tem os vasos, né? Sim. Glória a Deus. Ele sempre nos acha, né? Eita! E os vasos, sempre quando eu ia visitar uma igreja, vinham e diziam para mim, olha, você vai ser uma pregadora do evangelho, você vai ser uma missionária. E eu comecei a ser cercada por Jesus. Aonde eu ia, Deus usava alguém, Deus usava uma situação para poder me levar para o propósito, para poder me tirar daquele lugar que eu estava e me levar para o propósito dele. E posteriormente eu engravidei da minha filha mais velha, que ela tem 17 anos hoje. E quando eu engravidei dela, eu fui abandonada, grávida, pelo genitor dela, pelo pai dela, eu fui abandonada. E aí eu fui como um vaso nas mãos do oleiro. Eu fui quebrada, moldada, quebrada, tive uma depressão, onde eu pesei 35 quilos. Meu Deus. Uma depressão pós-parto. A calça que eu usava cabia numa menina de 9 anos. Muito depressiva, muito quebrantada, muito triste, muito envergonhada, né? Os amigos da noite me abandonaram, foram embora. Então eu me vi ali sozinha, com uma criança nos braços, sozinha naquela situação, e a minha mãe me estendeu as mãos naquele tempo, somente ela, né? E aí eu comecei a ficar quebrantada, a visitar mais, fazer campanha na Deus e Amor. Mal sabia o que eu estava fazendo, mas eu fazia aquilo que Deus mandava. Eu fazia campanha, eu trabalhava no posto de gasolina lavando carro para ganhar R$17 ao dia. E eu louvava muito naquele tempo, louvava muito, adorava muito ao Senhor, e eu acredito que cadeias já estavam se quebrando no mundo espiritual. Você cantava, então? Você cantava ou adorava a Deus, assim, normal na igreja? Você gostava dessa comunhão? Então, quando eu converti, o propósito ele foi revelado, né? O propósito era para ser uma pregadora. Então, quando eu me converti, eu comecei a querer cantar. Como eu cantava no mundo, eu achei que eu ia cantar. Eu falei, opa, então eu vou cantar. Só que no mundo eu cantava rap. E quando eu me converti, surgiu alguns convites de fazer rap gospel. Só que o meu coração estava fechado. Não que eu não respeite, não que eu não acredite, mas não era o meu propósito. Então a gente tem que saber quem somos nós dentro do propósito. Porque senão você se move por propostas. E não é assim que funciona o reino de Deus. Não é o que eu quero fazer. Mas sim o propósito de Deus. E o propósito de Deus era na palavra. E eu comecei a cantar louvor. Cantava mal, viu, irmã? Meu Deus. Talvez que Deus não olha como homem, né? Ainda bem que o que chega no céu é o cheiro da adoração suave nas narinas de Deus. Porque se fosse essa voz... Jesus! E aí,
nesse período, Deus começou a surgir alguns convites para pregar. Eu descobri o amor pela palavra lendo um salmo, um versículo, mas aí o meu coração ardia para explicar aquele salmo, para explicar aquele versículo. E como eu sabia que eu ia ter essa oportunidade de ler um salmo, durante a semana eu procurava me preparar. Vou ler o Salmo 121. Então eu procurava me preparar, ler no rodapé da Bíblia, o que trazer um pouco mais de profundidade. Então eu comecei a me interessar, dentro daquela curiosidade. E aí começou a surgir os primeiros convites para desenvolver o Ministério da Palavra. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, a ler, a procurar no rodapé, a montar um sermão. E eu montava os meus primeiros sermões igual se monta uma redação. Tudo que eu entendia, eu anotava ali e dava finalidade. E como eu fazia freestyle, eu tenho uma facilidade de memorizar as coisas. Que bom. Então já me ajudou bastante. Demais. Nossa, foi um pontapé. E aí eu me rendi aos pés do Senhor e fui-me embora. E com quantos anos foi isso? A sua conversão? Quando eu me converti ao Senhor, eu tinha 27 anos. 27. Então aí você já começou na palavra, já começou a amar, né? Porque também Deus parece que desperta em nós um desejo, né? Quando a gente é chamada para algo, parece que Deus vai falar assim, vem, vou te atrair aqui. Atraída. Não foi? E arde. Não. E queima. Você não consegue fazer outra coisa da vida. E o começo ele foi bem difícil, porque eu venho de uma família disfuncional. Eu venho de uma família onde eu era mãe solteira. Depois da Sara eu tive mais 2 filhas, que é a Flávia e a Ana Laura. Eu sofria espancamento domiciliar, eu tenho 18 queixas, Maria da Penha. Meu Deus. Aonde eu vim de um relacionamento onde eu sofria abuso emocional, porque existe um abuso emocional. Sim, claro. De abusado emocional. Fiquei depressivo, meu psicológico abalado, violentada fisicamente. Diversas vezes eu fui parar na delegacia da mulher. Eu me lembro de um domingo que eu fui parar na delegacia de mulher com o cabelo de coquinho, chinelo de dedo, que eu não tinha dinheiro de passagem para poder vir embora para minha casa. Meu Deus. E foi daí que Deus me achou. Foi nesse ambiente de improbabilidade, de uma mulher improvável, que tinha tudo para dar errado, que Jesus me achou. Então, quando eu vim com a proposta de pregar, de ser uma pregadora, de receber convites, eu acredito que vim de uma família disfuncional. Mãe solteira, pobre, sem condições financeiras, não é esposa de pastor, não é credenciada. Então eu acho que o descrédito foi muito grande. Tipo, com certeza, né? Será que vai dar em alguma coisa? O homem olha, né? O homem olha a aparência e Deus, ele olha os improváveis. Deus gosta de gente improvável. Ele ama. Não é? Eu costumo dizer que se você estiver entre a fila dos improváveis, a sua probabilidade é maior. Fica entre os improváveis, que é nesse lugar de impossibilidade que o Eterno vai te encontrar. E essas questões também da rejeição, né, que você sofreu durante todo esse tempo, talvez quando você receber aquele chamado, você falou assim, não, o seu psique já estava... eu já estava acostumada ao fracasso, né? Já. Então você estava assim, Como assim? Eu, uma menina que a vida inteira ninguém me quis, né? Assim, quer ficar perto de mim. E agora, porque vem esses pensamentos malignos, né? Tipo assim, esses traumas da infância, daquilo, né? O tempo todo. Seta maligna. E eu acho que até um tempo atrás, porque a cura, ela acontece. A cura, ela acontece e na medida que você se permite ser curada. Porque também você tem que se permitir. Durante muito tempo, já pregando a palavra de Deus, essa raiz da rejeição, ela insistia em me acompanhar. Porque o inimigo, quando ele não tem um argumento presente, ele usa o passado. Ele usa o passado. E aí ele vai começando a martelar isso, a rejeição, o abandono. Você? Isso. Não gostam de você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Não vai dar certo. Você vai tentar e não vai dar certo. E muitos projetos, muitas vezes eu procrastinei, eu paralisei, eu deixei o inimigo me neutralizar por conta dessa rejeição do passado. E essa depressão sua, ao longo dos anos você teve ela, né? Parece que 2 vezes aí que você Tive relatou. 2 vezes. Você tratou? Como é que foi essa questão? Ou foi só a misericórdia de Deus? É a misericórdia mesmo. Porque da primeira vez que eu pesei 35 quilos, há 17 anos atrás, não era um assunto tão aberto. Não era algo tão normalizado.
de ser tratado. Eu, por exemplo, há 17 anos atrás, eu não tinha ouvido falar de depressão. Hoje, graças a Deus, é algo aberto. Existe essa abertura, existe essa liberdade para falar sobre depressão, mas não tinha. Então, foi tratada mesmo por Deus mesmo. Aí depois que ela apareceu, veio nesse relacionamento que você Nesse teve relacionamento eu não tinha mais 2 filhas. Onde eu sofri espancamentos de você não vai dar em nada. O meu nariz foi quebrado. Eu apanhava, já bateu na minha cara, estourou a lata de cerveja na minha cara. Já me bateu grávida, já fui enforcada grávida. Meu Deus. E foi aí que Deus me achou nesse lugar. Meu Deus, porque não tinha pra onde correr, né? Você viu que ali só os braços do Senhor poderia te socorrer. Sozinha, 3 crianças, trabalhando, que eu trabalhava, de dia, apanhando de noite, lutando, apanhava, às vezes à noite, até de madrugada, levantava pela manhã, levava as meninas pra creche, ia trabalhar com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. E ele era usuário de droga, alguma coisa assim? Usuário de droga. E te batia assim, sem motivo. Sem motivo. Dia, porque não tem motivo também. Mas o usuário de droga, gente, quando ele tá sobre, né, a Sobre indução, o efeito de droga. Meu Deus do céu. E como que você fez pra sair desse relacionamento? Quando eu conheci Jesus, nessa primeira proposta ainda que eu não pregava, mas que eu conheci, comecei a visitar a igreja, eu comecei a me atentar à questão do jejum, a questão do propósito, e eu comecei a querer entender o que isso significava no mundo espiritual. Então o Espírito Santo disse para mim assim, certa feita, faz um propósito que eu vou fazer algo. Faz um propósito comigo que eu vou te entregar algo. Eu vou fazer algo novo na sua vida. E eu fui obediente à voz dele. Eu sabia que não era a minha voz, eu sabia que só podia ser a voz de Deus, ninguém falava comigo, e uma voz falando algo de bom era a voz de Deus. E aí eu fiz um propósito com Deus de andar descalço 1 semana e de me vestir de pano de saco. Foi o primeiro contato assim, que eu tive com o mundo espiritual. E aí assim que eu acabei esse propósito com Deus, Deus tirou com a raiz de tudo. Arrancou ele de perto de você. Arrancou com a raiz de tudo. Não ficou nada, não teve visita para menino, não teve nada. Jesus tirou e pronto. Tipo, o sinal tá verde, vai para cima, minha filha. E para receber esse sinal aí também, né, do relacionamento abusivo, que muitas mulheres que a gente tem contato, né, e também assistem o podcast, elas têm vivido, só que não conseguem sair. E às vezes fala assim, ó Senhor, se o Senhor fizer, porque tem que provar a Deus também, você tem que falar com Deus, vou fazer uma prova com o Senhor aqui, se é do Senhor, o Senhor vai mudar, mas se não é, o Senhor vai arrancar, e Deus arranca. E não Deus fica arranca. Saudade, não fica sentimento, não fica ciúme, não fica nada. Fica aquela sensação, foi livramento. Porque é cansativo, gente, é porque a dependência emocional, ela é muito pesada. Só que eu trabalho essa dependência emocional com as cristãs que às vezes estão vivendo isso, irmã, na questão da idolatria, porque é uma linha muito tênue, porque tem mulher que não separa por causa da dependência emocional, da idolatria. Eu não consigo viver sem ele. Só que Deus trabalhou de você de uma forma que arrancou, foi com tudo. Parece que ele saiu da sua vida e Deus tirou todo o sentimento que estava. Tudo. E quanto tempo ficou esse relacionamento? 6 anos. 6 anos? 6 anos. E sempre foi assim? 6 anos assim. Misericórdia. De humilhação, telefone quebrado, soco na cara, chute. Eu fui jogada de uma escada de 32 degraus. Meu Deus do céu. Assim, jogando e tomando soco e sendo jogada. E aí, e sua mãe, a sua família via isso como? Ou ninguém se metia? Eles no começo, eles até entravam. Mas chega aquele ponto que eu acho que pensa assim, ela tá querendo. Né? Que ela não sai, né? Ela não se resolve, nem todo né? mundo entende o que é a dependência emocional, né? Esse processo. Então, chegou um ponto que já não entrava. Pô, vou entrar e amanhã ela tá lá com esse cara de novo. E eu acho que é uma estratégia também do inimigo para muitas mulheres hoje. Hoje, o crescimento de dependência emocional, eu como terapeuta, eu vejo isso todos os dias. A dependência emocional, eu já batizei uma até a severa. A severa é quando a pessoa entra em depressão e agora tenta se mutilar porque ela não consegue se ver sem a pessoa. Mesmo que faça mal. Mesmo que faça mal. Ela se acostuma com a dor. Se acostuma. E é tão sério isso que eu vejo que o inimigo também ele aproveita tanto disso porque a pessoa não se vê sem a outra. E mas isso é idolatria. Eu acho também que tem uma estratégia, foi o que eu passei. Todo abusador,
ele não chega de cara mostrando quem ele é. Aham. Primeiro, ele te faz acreditar que somente ele quer o seu bem. Uhum. Somente ele gosta de você, somente ele quer seu bem. Aham. Então ele te tira do convívio da família, do convívio dos amigos, daquele ambiente de alegria, de convívio com as pessoas e te deixa dependente dele, porque depois você não tem para quem pedir socorro. Então muitas mulheres não têm para quem pedir socorro porque elas já foram tiradas desse convívio. Elas já foram afastadas dos amigos, da família, e ela está ali sozinha. Então aí que entra a dependência, porque ela já não tem mais quem pedir socorro, porque ela não tem ninguém no WhatsApp, ela não tem amigo, ela não tem convívio, então ela só tem aquela pessoa para conviver. E isso que aconteceu comigo também. E essa é a característica do narcisista. É. O narcisista hoje, que muito se fala, o narcisista, ele faz isso. Você só precisa de mim, sua família não presta, começa a boicotar a família, você não pode conversar com ninguém. Aí ele também tem esse ciúme, né, possessivo, que não é nada saudável. Ele quer minar em você, né? Tirar suas forças. Não. Tirar sua identidade. Isso. Não te deixava sair também? Não. Talvez Nem assim... o telefone eu podia mexer. Meu Deus do céu. Um dia ele me bateu porque depois do trabalho eu fui comprar uma boneca para as minhas meninas na loja americana. Quer dizer, ele não comprava, mas eu também não podia. E o que você sentia dentro de você, assim, quando ele estava... Por que era tanta agressão, irmã? Um lixo. Sentia um lixo. Mas ele sempre me contava uma história triste. Eu até conversei com meu esposo esses dias, né? Porque eu me casei. Aham. E não era amor, eu tinha dó. Porque ele fazia, acontecia, bebia, e no outro dia me contava uma história triste. Eu sou assim, porque meu pai me abandonou. Sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma história. Já ouviu isso, né? Nossa, é o mesmo assim, padrão. Porque minha mãe morreu, não tem ninguém sem você. E aí meu coração se enchia de dó e eu tava ali de novo. E não passava nem pouco tempo, já começava de novo. E aí eu tô ensinando as minhas meninas, não ajuda um ferrado. É. Corre. É verdade. Quando você vê alguém com uma história triste, que agora eu tô com adolescente, Aham. daqui um dia vai começar a namorar, eu falo, quando você vê alguém com uma historinha triste, corre. Corre. Porque quando você pega para ajudar alguém que já tá ferrado, você vai se lascar. E pior, né, que tem essa questão também, que a gente às vezes se compadece da pessoa, mesmo ela com... Isso aí pra mim é tudo chantagem emocional, né? Ele faz essa chantagem pra justificar o injustificável. E se a mulher... Na verdade, né, também, eu como terapeuta estou te analisando aqui, essa questão da falta de pai também faz muita diferença. Porque o pai, ele diferencia muito a personalidade, principalmente das filhas. A gente nunca tem né? uma figura masculina. Então, tipo assim, você se agarrou como uma figura masculina, um abraço, uma presença, uma proteção. E também como pai que você não teve. Então, o ser humano, gente, sempre tem uma carência afetiva em algo que às vezes faltou. Mesmo que às vezes tem gente que tem o pai vivo, mas não foi presente, ele sempre vai refletir nos outros relacionamentos aquela carência afetiva de se aproximar, né? Sim. E talvez você olhava pra ele assim, coitado, se eu sair da vida dele, o que esse cara vai ter? Mas eu pensava isso mesmo. Não era? O que vai ser dele? Vai morrer lá na rua. Quem ia morrer era eu. De tanto que ele agredia na frente das crianças? Como é que é? Na frente das crianças. Meu Deus. Já apanhei com o menino no colo, já apanhei grávida. Meu Deus. E aí eu fui pra igreja. Com socorro, né? Deus enviou um socorro. E eu tinha um plano quando eu fui pra igreja. O meu plano era o seguinte. Eu pensava assim. Essas mulheres de Deus, elas é tão bonita, cheirosa, bem arrumada, graças a Deus. E aí o meu plano é que eu fosse pra igreja... Esse homem ia me ver como uma mulher de Deus e ia parar de me bater. Eu não pensava em pregar, nada disso, nem imaginava como é que Você também não pensava em largar ele, não? Essa situação, não. Naquele primeiro momento, não. Naquele primeiro momento era uma tentativa pela minha casa. Claro. Para minhas filhas ter um pai dentro de casa que eu não tive. Uhum. Só que quando eu cheguei, eu conheci o Deus Pai. Conheci o general de guerra e eu entendi que tem fardo que não é pra gente. Então, mudou a oração. E querendo ou não, né, lembrando disso, Valquíria, é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas não se relacionam com Deus como pai, porque não tiveram pai, ou a ausência paterna, ou o pai, a figura pai para ele foi um fracasso, ou talvez abusou dele, ou talvez abandonou. Então tem gente que não vê Deus como pai, porque tem esse ditado, né, Deus é pai. Mas que tipo de pai? Será que é um comparado à terra? Né? Aquele que abandonou? E o pior que tem muitas mulheres, gente, eu não estou fazendo apologia ao divórcio. Se tiver que lutar pelo seu casamento, lute. Mas uma coisa é,
Você precisa saber sair de cena. Porque a irmã aqui chegou num caso que nem era Deus para resolver, era a própria polícia, porque ela estava sendo agredida. 18 queixas. Olha só, 18 queixas de Maria da Penha. O nariz foi quebrado. Olha só pra você ver. É muito pesado isso. E tem gente que espera o pior. A minha alma estava ferida. Você ficava assim, né? Mas é claro que ia estar ferida. Eu não tinha dignidade de olhar no espelho. Ele te tirou toda a autoestima, né? Quando você se arrumava, ele também boicotava? Falava que você estava pra homem? Falava, pra que você tá passando isso? Pra que você arrumou? Pra que você tá fazendo isso? Falava que eu não ria, que eu rinchava. Tudo que eu fazia incomodava ele. Se eu pintar o cabelo, tava ruim. E eu descobri que isso era sobre ele, não era sobre eu. Com certeza que era sobre ele, ele era doente. Aí, ele era uma pessoa doente. Como eu não era casada, né? A gente morava junto, mas não era casada. Eu fui para a presença de Deus, conheci o Deus Pai, comecei a entender um pouco sobre a questão do jejum, da oração, assim, bem nos primeiros meses que eu comecei a visitar. A questão do jejum, da oração, e o Espírito Santo de Deus me motivou a fazer esse propósito com Deus, de andar descalço e o pano de saco. E aí, quando eu acabei esse propósito de uma semana, acabou. Nunca mais eu fui incomodada. Meu Deus, ele sumiu de sua vida. Como é que foi? Foi embora? Sumiu. Meu Deus, como é que Deus arranca a mulher? Isso é pra você, hein, que tá sofrendo, tá apanhando, vai pro jejum, que Deus arranca. Essa semana também teve uma amiga minha também que Deus arrancou com 7 dias. Glória a Deus. Com 7 dias, lutando há 18 anos e nada. E o cara era narcisista, psicopata, ele não tinha dó nem dos filhos dele. Isso é um caso tão pouco falado em nosso meio. Sim, sim, porque chega dentro da igreja, o que as pessoas falam, irmã Valquíria, é assim, muitos pastores, infelizmente, parece que tudo a gente tem que lutar pela família, e sempre a mulher. O homem, ele não luta pela família como a mulher luta. Você vai me desculpar, a grande maioria são mulheres que batem o joelho no chão, busca até o fim das gotas dela. As forças dela se esvão. Mas ela tenta de todas as formas. Mas muitas vezes ela está sofrendo esse tipo de agressão, já está sofrendo ameaça. Chama a polícia. Mas muitas não chamam, sabe por quê? Eu vou orar. Gente, aprenda a discernir a voz de Deus. Deus dá sinais, Deus mostra quem são as pessoas. É terra de morte. Não é, irmã? Porque às vezes a pessoa tá lutando lá dentro do relacionamento e Deus tá falando, filha, não é pra você. Não, mas é meu casamento. Querida, tem mulher que se não sair vai ser estatística. É igual aquela cantora aí, muito famosa, gospel. Ela esperou o homem até o fim. O homem tramou a morte dela com o amante dele, que era obreiro da igreja. Olha só pra vocês verem. E carbonizou ela. Eu vi. Você lembra desse caso? Aquilo ali me chocou porque muitas irmãs, Valquíria, estão vivendo isso e elas não acordam para os sinais. Tem que... Não, Deus vai mudar. Gente, infelizmente, tem pessoas que não morrem. Eu acredito que tem pessoas que têm um defeito terrível de falar com Deus, mas não ouvir a Deus. Isso. Todo relacionamento é baseado em diálogo. O diálogo eu não só falo, mas eu escuto. Tem mulheres que são mulheres extremamente de oração, mas não têm o ouvido sensível, audível à voz de Deus. Então eu oro, eu peço, eu clamo, mas se a resposta não for favorável a mim, e se a resposta não for de encontro com o que o meu coração deseja, o desejo do meu coração naquele momento era que as minhas filhas tivessem o pai biológico dentro de casa. Mas o desejo do coração de Deus é que eu tivesse vida, que eu tivesse saúde espiritual, emocional para cuidar das minhas filhas. Então eu precisei ouvir a voz de Deus e confiar que Ele estava no controle na sua totalidade. Eu não posso ter uma obediência parcial. Eu oro, mas eu não obedeço. E é por isso que muitas mulheres estão morrendo. Não sai. Ora, 20, 30 anos e nada acontece porque não escuta a voz de Deus. Porque não quer desapegar. E aí que eu lembro daquela passagem que fala em Deuteronômio 8:2, fala que te levarei ao deserto para provar o que tem no seu coração. Tem mulher que fala que Deus é o primeiro, mas quando Deus vai tirar a erva daninha que tá te matando e afogando a sua fé, porque tem homem que tá do nosso lado, infelizmente, só tá sugando e tá te matando. E mostra sempre a pior versão. Ele faz com que tudo seja perturbante dentro da sua casa. Nossa. Só que, quando Deus fala assim, então agora eu vou entrar.
A partir do momento que você entregar. E se esse altar não é um altar de idolatria? Altar de idolatria. Porque se ele for o primeiro, Deus é o segundo. Colocou na frente de Deus. Ele é a primazia. Ele é tudo na casa de Deus. Todas as mulheres muitas vezes falam isso. É o que Deus falou comigo, que você vai ler no meu livro aí. Deus falou comigo, ou se você derruba o altar, eu vou derrubar. O altar que eu havia erguido pro meu marido foi um altar de idolatria, irmã. Deus abomina a idolatria, se a gente for ler, né? E às vezes a gente não quer. Por causa de quê? De ter os filhos, uma figura paterna. Talvez o que te segurou mais tempo foi o quê? Foi isso. Foi. Mas que tipo de pai essas meninas iam ter? Como que ia ser agora? Adolescentes com um homem drogado dentro de casa, Meu Deus. num ambiente de palavrões, de baixo escalão, uma mãe sendo agredida. Como que estaria meu psicológico agora? Totalmente De perturbado. repente eu poderia ter morrido. Ou suas meninas também fugiram de casa, alguma coisa assim, porque ambiente hostil, né? Você já cresceu no disfuncional. O inimigo tentou fazer a mesma coisa no seu relacionamento. Mas o laço foi quebrado. Mas o laço foi quebrado para a honra e glória do Senhor. Eita, Mas se Jesus ela chegou não tivesse, se ela não tivesse feito esse propósito com Deus e aberto os olhos espirituais, eu creio que não só o ouvido, tá, Valquíria? É enxergar o que realmente é. Porque muita mulher fantasia um príncipe Que não existe. que não existe. Você idealizou um casamento que não Mas sabe existe. que eu acho que nós duas tendo um poder de voz, uma audiência de mulheres que vão nos ouvir, como mulheres cristãs, né? Que a gente, tudo que é falado aqui, eu acredito que podemos influenciar. Sim. E podemos estar num aconselhamento. Sim. Todo divórcio começa no namoro. Com certeza. Então, Sinais estão lá. Antes, principalmente as meninas, né? Que estão se preparando para casar, estão noivas. Vê agora. Observa agora. Se atente agora. Não é só orar, é observar. Porque nós estamos no mundo físico também. Não é só levar para o mundo espiritual, no mundo físico e no mundo espiritual. Observa o tratamento, observa os sinais. Verdade. Será que esse defeito é um defeito que eu consigo aguentar pro resto da minha vida? Porque eu também tenho os meus defeitos, meu marido tem os dele. Será que isso que me incomoda, daqui a 5, 6 anos eu vou conseguir suportar? Será que esse não, será que esse telefone que ele controla, será que esse homem que controla até as suas agendas, eu conheço mulheres de pastores que os maridos as impedem de avançar ministerialmente. Será que isso não vai frustrar os sonhos que o Senhor traçou para mim? Então isso começa no namoro. Então, muito melhor que a estatística aumentar de crentes divorciados é começar a observar agora no começo do relacionamento. Claro, porque também é evidente, né? Mas no namoro as pessoas parecem que cegam, né? Elas não vê os mínimos detalhes, mas Vê, mas não quer ver. Mas um outro conselho também que eu falo muito para solteiras. Discernimento de espírito é um dom que todo mundo tem que ter. E tem que buscar, mesmo na solteirice. Porque o discernimento de espírito vai falar igual o 1 João 4 fala, né? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, Eita. é de Deus esse cara? Então Deus vai me falar. Faz prova com Deus. E se não for, tchau. E se não for... Mas ele é lindo. Né, ele Tchau. não me trata tão bem, minha filha. É melhor você chorar agora do que chorar anos num casamento. Porque pra sair, gente, parece que rasga no meio a pessoa. E é muito frustrante. É muito frustrante. E ainda não mais é no a nosso meio. vontade de Deus. Tudo que foge da vontade de Deus para a vida de um homem e de uma mulher é dolorido. A vontade de Deus é que a família permaneça. Claro. A vontade de Deus é que você case até que a morte separe. Essa é a vontade de Deus. Ninguém casa para separar. É. Então, para que não haja frustrações futuras, vamos resolver isso agora, hein, meninas? Vamos ficar observando isso agora. E antes da gente continuar esse bate-papo que tá muito gostoso Tá bom. aí, gente, a Implantar Telecom tem o melhor plano de internet para você, pacotes e também com chip, que agora você pode ter internet no seu celular em qualquer outro lugar, com planos a partir de R$ 99,90. E você que tá me seguindo aqui no Guerreiras Podcast, gente, é o melhor para você. Você merece a melhor internet, é Implantar Telecom. Mas, voltando a esse assunto muito bom, minha querida. Eita. Muitas vezes a gente deixa de observar os sinais, certo? Beleza, a gente tá apaixonado, a gente não vê. Ai, mas é... Mas,
O preço de um mau casamento, ele desestrutura, porque tem duas diferenças também. Deus quer que todo mundo case? Nem todo mundo tem esse ministério, porque para mim casamento é ministério. Tem gente que não serve para ficar casado. Ele não consegue se lidar. E também tem aqueles eunucos, né? Que pessoas que não nascem para casar. Isso aí eu respeito. Só que tem a vontade diretiva de Deus e a permissiva. Deus muitas vezes permite você casar com uma pessoa para que um propósito dele se cumpra. Você se viu assim, Valquíria? Por exemplo, eu tive que passar aquilo, não era o que Deus queria. Mas Deus permitiu porque tinha um propósito ali. Você viu o propósito depois naquilo ali que você passou? Não vi vontade, vi permissão. Isso. Mas entendi que ele me encontrou mais sensível, mais quebrantada, menos, sabe? Orgulhosa. Então ele me viu nesse lugar de dor. Porque quando eu estava bem, quando eu estava cantando rap, quando num dia eu estava no rap, no outro dia eu estava sentada na mesa com Racionais tomando uísque, eu não ia ouvir a voz dele. Eu não ia ouvir. Com certeza. Mas nesse lugar de dor, ele viu um ouvido audível, sensível e um coração moldável. Aqui vai ser mais fácil trabalhar agora nesse tempo. Então eu acredito que, sim, não foi vontade, mas foi permissível, mas o propósito se encaixou. Porque hoje a maioria do público que eu prego são mulheres. E eu posso falar com convicção, porque eu vivi. Eu conheço a dor. Então Deus, ele usou a minha dor para que hoje eu pudesse levar a cura. Só pode falar de dor quem sentiu. Só pode falar de cura quem foi curado. Então eu não prego o que eu não vivi, eu prego o que eu vivi. O que eu sei na pele. E a restauração, por quê? Porque depois desse processo eu comecei a pregar. E aí eu fui para a Assembleia de Deus, apesar de ser extremamente rígida, né? A Assembleia de Deus é extremamente rígida. Eu fui muito bem acolhida, as minhas filhas foram muito bem acolhidas no âmbito família. Eu encontrei uma família dentro da Assembleia de Deus. As minhas filhas foram acolhidas, das irmãs comprar roupa para nos ajudar, teve irmã que comprou sapato, das irmãs me ajudar, me apoiar, então eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida, graças a Deus. Então o ministério começou a desenvolver, começou a crescer, começou a surgir alguns convites, mas eu sabia que faltava algo. Era eu, Flávia, Sara e Ana. Então faltava algo. Faltava o maridão. E eu comecei a ir embora, o meu coração era muito fechado para a vida sentimental. Eu tinha muito medo de errar de novo. O meu medo era errar de novo. Eu sou aquela que não podia errar de novo. Eu já tinha errado demais. A cota já estava... né? Mas também porque aquilo que você passou foi traumatizante. Eu não podia colocar qualquer um dentro de casa, porque existe a questão de abuso sexual. Eu tinha filha, mulheres. Claro. Então eu tinha todo esse medo de me casar de novo. Ainda bem que você teve, né? Porque tem mãe que também não tem. Coloca qualquer um, né? Por carência. Nossa, eu tinha pavor de imaginar alguém dentro da minha casa desrespeitando as minhas filhas, meninas, mulheres. Essa questão de um abuso sexual acaba com a vida da menina. Claro. Então, tipo assim, isso tudo me travava, mas eu comecei a orar. Falei, Senhor, faça algo em mim. Comece a obra em mim primeiro. E aí o Espírito Santo de Deus, certa madrugada, disse para mim assim, começa a orar pelo seu marido. E eu disse, mas eu não tenho marido. E ele disse assim, comece a orar pela vida financeira, pela vida espiritual e faça propósitos de oração nas madrugadas por ele. Peça a Deus para capacitá-lo, para dar paciência, para que ele possa te acompanhar na jornada que eu preparei para ti. Então eu comecei a orar pelo meu esposo sem conhecer ele. Olha que bonito. É isso que é bonito, viu, meninas? Orem antes de conhecer. Comecei a orar por ele e certa vez eu fui numa loja de noiva, ia ter uma festa de 15 anos, eu fui com a minha amiga para poder escolher o vestido de 15 anos para a sobrinha dela, e aí eu entrei no vestido de noiva ali, de all-starzinho, branco e tudo, e apareci na frente delas e disse para elas assim, eu vou me casar com um vestido assim, não tinha namorado, não tinha ninguém. E elas olharam para mim com essa cara, tipo, vai casar com quem? E eu disse para elas assim, decretei no mundo físico e no mundo espiritual, eu vou me casar de vestido de noiva. E a moça disse para mim da loja assim, você vai se casar? Eu falei, ainda não, mas quando eu casar eu volto aqui para alugar esse vestido. E aí, recebi várias profecias sobre a vida sentimental, que eu ia me casar, e aí eu conheci meu esposo, no meu trabalho. Eu trabalhava no restaurante, ele era cliente do restaurante, e a minha irmã, que chama Bárbara, pegou meu telefone, e eu estava lavando prato lá dentro, e falou, Kira, me empresta seu celular para me usar lá fora. Eu dei ela passou o meu número para ele,
anotou o dele no meu, quando chegou de noite, sem eu saber de nada, ele mandou mensagem. E aí, tá frio hoje, né? Quando eu dei um zoom na foto, era o cliente do restaurante. Eu sei Falei, mesmo. Bárbara, você não fez isso nela? Ela disse, eu vou te desencalhar, irmã. Não, ela foi profeta também na sua vida, E né? ela não é cristã. Olha, pra você ver como quando Deus quer, Deus usa até o ímpio pra te abençoar. Eita! Trouxe o vaso. E a gente começou a conversar, e eu fui falando para ele sobre a dimensão do meu ministério, sobre tudo que eu estava vivendo, observando os sinais, que eu já tinha errado demais. Com certeza. Você ficou mais sábia depois disso, né? Mais madura, mais observadora. Isso, né? Claro. A dor, a pressão, ela faz isso com a gente, né? E aí a gente começou a orar. Eu levei ele na igreja, apresentei pro meu pastor. No primeiro dia, o pastor estava naquela que ele vai me ouvir. E ele fala para mim que sempre assiste, pastor Paulo. Ele estava naquela que ele estava com dificuldade de andar. Ele ficou muitos anos. Ele já é um senhor com dificuldade de andar. Mas nesse dia ele correu. Ó. Lá do púlpito, ele veio correndo atrás do Osório e falou, vou casar 6-2. Ó. Eu falei, meu Deus, o Vaso vai achar que eu tô muito encalhada. Porque o primeiro dia que eu trago ele aqui, o pastor já veio e falou, vou E ele casar não era 6-2. cristão, não? Como é que era? Ele era da Batista. Ah, tá. E eu que levei bom. ele lá na Assembleia para visitar. Ó, que benção. Chamei ele para visitar no culto. Falei, o Vaso vai achar que eu tô muito encalhada, porque no primeiro dia o pastor nem sabia se era meu amigo, não teve, ninguém pegou na mão de ninguém, não tinha nada. Ele veio correndo, igual um The Flash, falou, vou casar 6-2. E casou mesmo. E foi a palavra assim certeira, né? Mas Ele cuidado liberou. com as profecias. Cuidado. Porque Deus, né, deve ter confirmado no seu coração depois que era ele, né? Então, Porque essa questão da profecia, que bom que você tocou, eu sou uma pessoa, apesar que eu tô aqui brincando e rindo, mas quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou muito séria. Aham. Essa questão da profecia tem a questão que Deus sempre, Aham. ele vai falar o seu coração Sim. primeiro. Então Deus não pega ninguém de surpresa. Pega. A profecia ela é uma confirmação. Se você estiver pecando e o vaso vir e te alertar do pecado, você sabe que você estava pecando. Fato. Se você estiver buscando algo diante de Deus e o vaso vir trazendo a confirmação, você sabe que você estava buscando. É. Então essa profecia foi dentro, cabível, Ao- notória, dentro de algo que Deus já disse para mim. Tanto que ele disse para mim na madrugada, É. comece a orar pelo seu esposo. Sim. Porque já estava chegando os dias da gente se conhecer. E a questão da profecia também, tem a questão que agora tem essa profetada aí, né? Aham. Tá difícil, né? É. Porque falam, né, que não existe profecia para casamento, que não sei o quê. Deus, quando ele quer falar, ele te mostra em sonho, ele fala na parede, ele fala do jeito que ele quer. Só que. Ele na profecia não disse que era ele. Disse que Isso. seria o marido. Isso. Então- Mas é isso aí, mas era uma coisa que você tava buscando no íntimo. Você não sai espalhando pro quatro ventos, gente, eu tô Não. procurando marido. Não, Não. porque o diabo também aproveita essas coisas. Mas era algo entre você e Era Deus, eu e que Deus Deus. já tinha te falado Sim. e que era algo claro. Só que um marido no Senhor, você só vai encontrar quando ele também estiver dentro do centro da vontade do Senhor e ele estiver com o Senhor. Ah, eu tô buscando marido, mas o cara é ímpio. Não vos pongais em julgo desigual com os incrédulos. O que é o quê? Ah, inferno. Gente, eu tô Às vezes vendo. é mais fácil o cara levar ela pro Missionária, mundo. é até bom a gente conversar sobre isso, sabe Nós por estamos quê? conversando sobre tudo. Não, mas é bom, sabe por quê? Porque a gente está ensinando e o ensino ele edifica. Muitas pessoas vão buscar fora achando que tem filisteu para nós. Nós somos israelitas. Cuidado, hein? Nós não somos. Ah, mas porque tinha Dalila? Porque Dalila, gente, Cuidado, hein, Sansão? abre o olho. Ah, não, porque ele é muito bom pra mim. Ele vale muito mais que muito crente. Cuidado, viu? A inversão de valores que Satanás tá fazendo hoje é colocando na mente das meninas que lá fora tem homem bom. Ou O que segura o homem, eu vou falar profeticamente pra você que tá buscando casamento. O que segura um homem é um homem que teme a Deus. Se ele não teme a Deus, querida, você vai ser um alce. Você vai sofrer porque aparentemente eles são muito bons. Mas depois, Meu Deus. o seu Deus vai entrar em conflito com o Deus dele. Quem ele serve? O seu propósito vai entrar em conflito com a vontade carnal dele. Meu Deus. E aí, você vai se sujeitar a tudo no casamento? E aí, o que você vai fazer depois? Meu Deus, olha só como é que é pesado isso, porque infelizmente as pessoas estão achando que fora do arraial tem coisa melhor e não tem, querido. Mas sabe que eu vejo também muito? Porque elas buscam fora muitas, porque nem elas ainda estão dentro. Ah, isso. Porque muitas mulheres de Deus estão se portando, se posicionando como mulheres mundanas. Aí elas também não querem.
varão valoroso, homens de Deus, homens posicionados, homem que ora, homem que honra a casa, elas estão procurando mais ou menos igual o que elas viviam lá no mundo. Isso. Porque vai de acordo com aquilo que é a vontade delas. Muito santas na rua, muito santas dentro da igreja, mas na rua ou dentro de casa, volta a ser a mesma mulher mundana que nunca deixou de ser. É isso que elas buscam, porque elas buscam algo parecido com o que elas viviam no mundo. Isso. E aí uma entrega por completo. E paga um preço horroroso. Um preço alto. Eu te falo por experiência e pelo aquilo que eu trabalho. Tem homem também. Sim. Tá buscando mulher fora, parecida com a mulher do mundo. Tanta mulher de Deus orando, chorando, clamando, esperando em Deus um marido. Eles vão lá no mundo e buscam parecida. Mas porque Dalila é mais atraente. Cheio de homens de Deus frustrado, envergonhado. Mas Dalila é atraente aos olhos do homem carnal. Dalila tem muito mais a oferecer, porque o homem que não ora e que não tem mesmo realmente uma conversão, ele não vai buscar uma mulher que ora, ele vai buscar um corpo. Carne. Ele quer. Aparência. Né, mas o homem de Deus é atraído pela unção. Isso. Pela unção. Não, que se o cara tá buscando de Deus. O que Noemi fala pra Ruth? Minha filha, toma um banho. Se unja, vai cheia. A unção que te apresenta, a unção diz quem você é. Isso. Não precisa de você parecer como uma mulher mundana, não. Deixa que a unção diz quem você é. Só que elas não estão também tão preocupadas. E tem mulher que já tá perdendo as esperanças, né? Porque diz que a safra 2025 tá muito difícil pra quem tá solteira, né? Você vê os tipos de homem e de mulher que tá por aí, gente. Jesus. Se você não buscar em oração, vai aparecer sempre um filisteu, sempre uma Dalila, e você vai sofrer. Não tem outra regra. Eu não conheço nenhuma mulher de Deus que casou com ímpio que ela vive em paz. É luz com trevas, dá certo? Nunca. E é luta constante. É choque, né? É um choque de realidade. Então, o que Deus quer fazer na sua vida, muitas vezes, é você entender que não se põe em julgo desigual, a não ser nada. A Bíblia fala para você não pôr. Porque se você for casar com alguém para não se abrasar, né? Você tem que tomar cuidado com as suas decisões que vão poder destruir a sua vida. E eu não lembro de uma mulher pior que destruiu a vida de alguém também, que já estava doido, foi Jezabel com Acabe. Não é? Foi um casamento... Jezabel é terrível. Foi um casamento né, de governos, mas Acabe também já estava desagradando o Senhor e tudo, né? Antes mesmo de Acabe se ajuntar com Jezabel, o começo do capítulo diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, de forma que nenhum outro rei tinha feito anteriormente. Quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. E ela pior... E ela era sacerdotisa de Baal, ela era feiticeira. Filha de Etibal. Então, tipo assim, ela já era ruim, cheia de demônio, então? Juntou. Né? Matou profeta, derrubou o altar, perseguiu, calou as profecias, paralisou a adoração. Ela acabou tudo com que ela podia fazer, ela fez. Mas Deus tinha uma resposta para Jezabel. Porque, querendo ou não, a gente vê, né? Ah, a mulher Jezabel. Não, gente, é um espírito maligno que gostou tanto dessa mulher que pegou o nome, que é um principado, né? Ela não é qualquer demoninho de terreiro, não. Ela é um príncipe. Ela é um demônio que é principado, que se chama Jezabel, que ele destrói tudo que ele vê. Ele entra nas igrejas, ele acaba com tudo. Ele tem sensualidade, ele tem idolatria, ele tem tudo. Acabe era rei de Israel. Rei de Israel. E queria a vinha de Nabote. Quer dizer, não podia ver ninguém feliz. Ninguém podia ter nada. Na frente de Acabe e Jezabel, ninguém podia ter nada. Porque eles estavam ali para destruir, para matar, para acabar. E é assim que entra um Acabe ou uma Jezabel também, porque um Acabe também, um homem banana igual aquele, né, que quando ele quis a vinha de Nabote, Jezabel, ele foi contar pra mulher, porque ele era muito banana, ele foi contar pra mulher dele, por que você não mata ele? De tão boa que ela é, que tem mulher que tiça o fogo, né? Eita. Não é? Ela coloca mais lenha na fogueira, e Acabe, que é um homem bobão. Infelizmente, o poder de influenciar que a mulher tem é muito grande. Principalmente dentro de casa. Tem homem que é o homem no púlpito, mas em casa quem manda é ela. E se a mulher não tiver sabedoria, ela acaba com o ministério do marido.
Ela acaba com a casa, ela acaba com a família, ela acaba com o ministério da palavra, ela acaba com o ministério pastoral, evangelístico, missionário, sacerdotal, ela acaba com o poder de influência de não conseguir controlar suas emoções. Então juntou a Acabe, que já estava fracassado, com o emocional, com o olhar invejoso, impetuoso, com o olhar... Jezabel, ela era impetuosa, invejosa, maliciosa, ela era terrível. Então, ao invés dela falar para Acabe assim, não... Deixa o homem com a vinha dele. A gente já tem outro lugar para plantar nosso canteiro. Não. Ela institua mais. Ela instiga mais. Ela põe mais lenha na fogueira. Ela é terrível. E que tem de mulher assim. Eita. E quer ainda... Não, eu quero casar com um homem de Deus. Querida, se você tiver sobre esse domínio, porque é um domínio que Jezabel planta em muitas mulheres, querida, você vai destruir o cara. E não é porque a gente fala muito do homem que é ruim, que é narcisista e tal. Mas tem mulher também. Tem mulher que é o cão. Tem mulher que é terrível. Tem mulher que tá sob o domínio de Jezabel tá, e vive, sabe. e às vezes tá dentro da igreja. Daqui a pouco eu vou dar a estreia do meu novo livro, que chama Glória. Opositores da Obra. E eu tenho um capítulo lá que chama Casado com um Opositor. Meu Deus. Fala todos esses tipos de pessoas que estão casadas com alguém que vai derrubar ministério, que quer mandar na igreja, é manipuladora, porque tem muitas mulheres que são de Deus, mas estão sob domínio de Jezabel, porque ninguém pode fazer nada na igreja, só ela que faz. O marido tem que viver do jeito que ela quer na igreja. É o que você falou. Parece que ele manda na igreja, mas quem manipula é ela. E tem que ser do jeito dela. Ah, se não for. E esse livro vai vir como um espancador de caráter. É fácil saber quem é. É fácil, porque ela não consegue ver profeta. Não. Ela não consegue ver ninguém se levantando, ela não consegue ver ninguém com a palavra. Ou ele. Todo opositor não consegue viver perto de alguém que é espiritual, de alguém que está com a verdade. Você pode estar com a verdade calada, mas você confronta a mentira que está dentro dele. E isso já traz incômodo no trâmite do ambiente. Não, porque o espírito de Isabel também dentro da igreja, a gente já está indo para outra banda, mas Nós é para você ficar ligada no que Deus tem para falar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu não seguro nada. Não é o que a gente quer, não. É o que o espírito, que eu sempre falo com ele antes. Mas uma coisa é que muitas vezes esse espírito opositor é que está controlando a igreja mesmo e as pessoas acham que é o Espírito Santo. E acha que está fazendo a obra. Porque é um centralismo dentro da igreja, tipo assim, é só ela que faz e ninguém pode fazer. É uma liderança abusiva. Isso. Se você não pedir bênção, não tem como, você sai sem a minha bênção, você vai sem a minha bênção, você não pode pregar sem a minha bênção, tudo, aquele controle que nem na Bíblia tem, mas Jezabel é isso. Jezabel, ela quer controlar e ela também derruba o profético da igreja, ela cala todos os profetas da igreja. Aí a pregação não pode pregar. Não pode chorar, não pode gritar. Pra que falar em língua? Pra que adorar desse jeito? Levantou pra profetizar, estava na carne, hein? Ela quer paralisar a obra de Deus. Tudo que é espiritual, ela quer silenciar. Sabe por quê? Porque ela sabe que qualquer hora dessa, o profeta vai revelar quem é ela dentro do ambiente. E não é só mulher que tem esse espírito dominador, não. Ela é dentro do que a gente dentro do contexto de homens também. Porque tem muita igreja que não gosta de pregar a verdade, cala o profético, qualquer profeta que vem para corrigir, eu não aceito ninguém corrigir minha igreja, já ouvi pastores falando isso, eu não aceito, eu falei, meu querido, a igreja não é sua, não, se sente dono de igreja. Por que eu tô 9 anos, vai caminho para 10, né, dentro dessa mesma igreja? Pela liberdade que eu tenho. Isso. Como mulher de Deus, a profecia, ela tem liberdade. O meu ministério, eu falo para o pastor Paulo, eu estou indo pregar em tal lugar. Pastor Paulo, eu estou indo pregar. Vai, minha filha, pregue a palavra. Vai com Deus. Ele não tem aquele ego. Eu vou segurar, eu vou parar. Não. Ele disse para mim no ano novo, Valquíria, a minha oração é que esse ano as portas se abram. A minha oração é que esse ano você rompa, você pregue. Então você vê ali que você está dentro do ambiente espiritual, que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade. E o resultado disso é só crescer. Porque o pastor que entende o que é reino e sabe o ministério que cada membro tem, ele nunca vai segurar. Ele sempre vai falar, é o que Deus tem para você, então você tem que ir.
O pastor que segura o membro porque fica com medo também, às vezes fica inseguro e etc. Ele tenta reter aquilo que às vezes Deus quer. Mas é isso, respeita, o verdadeiro pastor respeita. E nós precisamos saber disso. Mas pra gente terminar também, eu queria muito falar com você sobre o que Deus tem feito agora, então, né? Vamos, ainda dá tempo. Dá tempo. Então, depois de tudo isso que eu vivi, casei, casamento lindo no sítio, do jeito que Deus falou. Até que era no sítio, Deus revelou. No sítio, vestido de noivo, o tal do vestido eu usei. Que bênção. Linda, maravilhosa, de branco. Minhas meninas entraram. E aí, nesse tempo, Deus tem feito coisas grandes e extraordinárias. Ele encontrou uma mulher improvável, cheia de feridas, cheia de carrapicho, me colocou assentada na mesa como filha, como princesa, restaurou a minha identidade física, emocional e espiritual, que eu precisava dos 3 restaurados, saber quem eu sou, para que o diabo não pudesse eu me ser levada por vozes. Hoje eu sei quem eu sou no reino de Deus. Sim. Deus me deu um livro, não trouxe... Ela esqueceu, gente. Eu esqueci de avisar ela. Mas também é da Gramata. Aham, da Gramata também. Aí, a Gramata tá em todas. Tá que tá. O livro se chama O Deus que Chama Se Relaciona. No livro eu vou falar sobre uma vida de relacionamento com Deus, aonde o assunto principal é que Deus não quer te usar somente para pregar, profetizar e louvar, mas Ele deseja desenvolver uma vida de relacionamento através da fé e da obediência com a sua palavra. Então, em breve vou trazer para você. E aí, nesse tempo, Deus tem me levado para ministrar a palavra. E aonde Ele tem me levado, eu tenho pregado a verdade. Amém. E algumas portas se fecham para quem prega a verdade, Com mas certeza. não tem problema, não. Não tem problema. Vou continuar pregando a verdade. Deus tem me levantado para pregar a verdade, influenciado mulheres a leitura bíblica, influenciado mulheres a desenvolver o ministério dentro da ótica da palavra, dentro daquilo que Deus chamou. E nesse tempo eu tenho vivido o extraordinário. Tive um outro bebê depois. Olha só. Dentro desse casamento vai fazer 2 aninhos o pequeno Josué, que depois é uma outra história. Que bênção. Tive um grande livramento no parto. E Deus me deu uma família maravilhosa, restaurada. Que bênção. Um esposo maravilhoso, que bênção. Compreende o chamado. Tá aqui para fora aí, segurando o bebê. Graças a Deus, né? E eu sou muito grata a Deus, primeiro, pela restauração na minha vida pessoal, a minha vida familiar, com as minhas filhas, o meu filho, o meu esposo. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer. E eu creio que você que me ouve, fica ligada, seja obediente, seja temente, que Deus, Ele vai fazer na sua vida muito além do que Ele fez na minha vida. Glória a Deus. E antes da gente terminar, a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Então, gente, olha só pra você ver, um bate-papo que rendeu muito, eu gosto assim, né, de falar, da vontade, mas tudo que Deus fez na vida da Valquíria, gente, teve jeito, teve saída. Ela foi para os pés da cruz, ela correu para Jesus. Então ela teve socorro, sim. Se você tá passando essa dificuldade, você tá passando essa luta, tá vivendo um relacionamento abusivo, gente, tem saída, mas se permita. Deixa Deus arrancar aquilo que não presta da sua vida para você viver. Você foi chamada para gerar, você foi chamada para viver o extraordinário de Deus. E eu gostaria muito de te agradecer, Valquíria, por estar aqui. A gente bateu um papo tão gostoso. E eu espero que você volte mais vezes. Eu te agradeço. Trazendo o livro também, né? Porque eu queria ver o livro dela. Falei, gente, como que eu não trouxe? Que aí eu tenho que voltar para trazer. Mas foi muito bom te conhecer pessoalmente, que Deus fez na sua vida, foi muito lindo, viu? Deus, Ele restaurou, eu vejo como que Deus restaurou a sua dignidade. Glória a Deus. Deus, Ele faz isso. Enviou um Boaz pra você, eita, né? Meu Boaz lindão. Você vê, cuidando de você, o marido do coração dele. É isso que Deus deseja pra você. Coisa boa, perfeita e agradável. A vontade dele é assim. Então, muito obrigado, viu, Valquíria? Volte mais vezes. Foi um prazer conhecer você pessoalmente, né? Essa é mais uma guerreira que venceu para a glória de Deus. Deus é fiel. Muito obrigado, viu, Valquíria? Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.